eu quero falar com vocês sobre aquele que é o principal tema em matéria de Lei 11.101, aquele que é o principal tema em matéria de Direito Empresarial 3, falência e recuperação de empresas, que é o tema relativo ao quadro geral de credores. Se os senhores tiverem curiosidade de pegar todas as provas que a gente tem no período FGV, que são 10 provas mais ou menos, a gente deve ter nessas 10 provas, né, talvez umas 6 ou 7 questões sobre a Lei 11.101 das 50 questões de empresa. Mais ou menos isso. Dessas 6 ou 7 questões, pelo menos 4 ou 5 delas é só sobre o quadro geral de credores. Então vale a pena você compreender, cara, porque eu só vou falar para você de 2 artigos. Você precisa entender a lógica de 2 artigos para que você possa, então, compreender como é que funciona a ordem de pagamento no quadro geral de credores. Para a gente fazendo isso com você, né, do crédito que é pago mais, né, antecipado até o último. Cara, tudo começa no pagamento do quadro geral de credores em cima do artigo 150 da Lei 11.101. O artigo 150 da Lei 11.101 diz que as despesas relativas à administração da falência, arrecadação, etc., elas podem ser antecipadas toda vez que houver dinheiro em caixa. Então, tudo começa com o artigo 150. Do artigo 150, a gente vai para o artigo 151, que diz o quê? Que no processo de falência é possível você fazer a antecipação do pagamento de créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, no montante máximo de até 5 salários mínimos por empregados, referente aos 3 meses anteriores à falência. Ou seja, você está antecipando um crédito trabalhista lá do 83 para ser pago lá em cima de maneira antecipada, porque a lei autoriza. Desse 151, a gente vai para a restituição, lá do artigo 86. É porque o que é a ação de restituição, cara? A ação de restituição é aquela ação que você vai entrar toda vez que alguma coisa sua foi levada para processo de falência de outrem, né? A grande dica que eu costumo dar para os meninos é o quê? Cara, você está diante de um processo de falência, você está analisando um caso concreto, e você começa a analisar aquele caso concreto para resolver o problema daquela pessoa. Você pensa, cara, aqui só com busca e apreensão, cara, aqui só com embargo de terceiro, cara, aqui só com ação reivindicatória. Você começou a pensar naquelas ações possessórias, naquelas ações que você estuda lá no Direito Civil 4, esquece isso tudo, porque é ação de restituição. Tá? E aí o que acontece? Quando o bem que você está pedindo de volta ele desaparece, você tem direito a receber restituição em dinheiro. E o parágrafo único diz que essa restituição em dinheiro ela só pode ser feita após o pagamento do artigo 151. Então, você vai montando a sequência aí. Antecipação de despesas da administração da falência, artigo 150. Antecipação de créditos trabalhistas, artigo 151. 86, parágrafo único, restituição. Depois desses, aí a gente passa para o quadro geral propriamente dito. Que aí você começa a pagar o extra concursal, 84, para depois pagar o concursal do 83. E aí, se você pegar para ver esses dispositivos, você vai ver que esses dispositivos, Larissa, ele está dividido em incisos. Cada inciso é uma classe de crédito, em que você paga primeiro o inciso de cima, para depois pagar o inciso de baixo. Vamos, então, concluir esse papo nosso vendo exatamente isso, né? Os incisos de cada um desses dispositivos. 84, inciso 1. O que aparece lá? A remuneração do administrador judicial, seus auxiliares e os créditos trabalhistas que surgirem depois da decretação da falência. Esses são os primeiros créditos aí do quadro geral de credores, propriamente dito, que devem ser garantidos. Remuneração do administrador judicial, auxiliares do administrador judicial e trabalhistas após a falência. Inciso 2. Quantias à massa fornecida pelos credores. Entra no inciso 2. Inciso 3. As despesas aí da administração da falência, da arrecadação,
enfim, do pagamento, enfim, as despesas processuais, as despesas da administração processual da falência, que não conseguiram ser antecipadas no 150, são pagas no 83, inciso 3. Inciso 4. As custas em que a massa falida for parte vencida. E inciso 5, 3 categorias de crédito. As obrigações que surgirem no decorrer da recuperação judicial, as obrigações que surgirem posterior à falência e os tributos com fato gerador posterior à falência. Esses, e apenas esses, nessa sequência, são o rol taxativo dos créditos extraconcursais. E aí pagou 84, a gente pula para 83, que são os créditos concursais. 83, inciso 1, a gente vai ter quê? A gente vai ter trabalhista limitado a 150 salários mínimos por empregado e acidente de trabalho sem limite. E aí você pode se questionar, Cristiano, tá, eu tenho uma sentença trabalhista que me dá 170 salários mínimos, e aí? Você recebe 150 na classe 1 e os 20 lá embaixo no quirografário. Então, classe 1, trabalhista até 150 salários mínimos por empregado e acidente de trabalho geral. Classe 2, créditos de garantia real no limite do valor do bem. E aí é aquilo, hipoteca, penhor, anticrese, né? Você está diante de um crédito com garantia real, até o limite do valor do bem, ele é classe 2. Ele é recebido logo depois dos trabalhistas. O que exceder vira o crédito de regra geral, que é quirografário. Pago trabalhista e os tributos com fato gerador anterior à falência. 83, inciso 3, porque os tributos com fato gerador posterior, a gente já falou no 84, inciso 5. Passou tributos, aí vem agora o que? Inciso 4, créditos de privilégio especial. Cara, o melhor exemplo de um crédito de privilégio especial é aquele famosíssimo caso do hotel, do hóspede e da bagagem. Privilégio especial é uma situação de maneira tal em que você vai ter o vínculo de um bem para o pagamento de uma determinada obrigação, mas esse vínculo não decorre de um contrato. Esse vínculo decorre da lei, só aparece, Mateus, na inadimplência. Ou seja, o fato de o hotel ter o direito de reter a bagagem do hóspede para tentar coagi-lo a voltar e pagar as despesas relativas à sua estada, se esse hóspede for empresário, e for declarada a falência dele, esse débito desse hotel vai entrar no quadro geral de credores como sendo um crédito de privilégio especial. Privilégio geral, ele é um crédito que ele teria tudo para ser o crédito quirografário, crédito simples, que vem na sequência, né? Trabalhista, tributário, não trabalhista, garantia real, tributário, privilégio especial, privilégio geral na classe 5. Ele é a cara do crédito quirografário. Só que você tem a lei dando a ele um privilégio de recebimento, que é o que acontece, por exemplo, com o nosso crédito, o crédito dos honorários de advogado, em que a Lei 8904 de 96 determina que os honorários de advogados sejam levados para falência para a condição de privilégio geral. Cara, honorários não é tributo, não é salário empregado e nem tem bem dado em garantia. Teria tudo para ser um crédito quirografário, só que a lei bota o dedo e diz: esse não, esse tem privilégio geral. Aí a gente vê para os quirografários, que são a regra geral, e abaixo dos quirografários, no quirografário inciso 6, abaixo dos quirografários no inciso 7, a gente tem os subquirografários, que são as multas contratuais por infração legal, inclusive multa tributária. E abaixo do subquirografário, né, a gente ainda tem o inciso 8, que são os créditos subordinados, em que o único crédito previsto na lei como subordinado está inclusive na própria lei de falências, numa das alíneas do inciso 8 do artigo 83, que é exatamente o quê? Crédito oriundo de empréstimos que os administradores ou que os sócios tenham feito para a sociedade. Essa, portanto, meus amigos, é a sequência do quadro geral de credores. E aí, perguntas muito comuns de você ver, né? Por exemplo, que eu me recordo aqui agora, tinha uma questão de FGV,
que era mais ou menos assim: fulaninho de tal era empregado de empresa X, essa empresa X faliu, e aí o fulaninho de tal continuou a exercer sua atividade por 10 meses. E aí a pergunta da questão era exatamente o quê? Esse crédito trabalhista de 10 meses após da falência, ele vai ser o quê? Aí vem as opções: crédito extraconcursal, crédito concursal, crédito de restituição, crédito de quê? Você deveria dizer que era crédito extraconcursal, porque de origem posterior à falência. É muito comum você ter perguntas assim. Assim como é comum você ter crédito disso, crédito disso, crédito disso e crédito daquilo. Qual é o crédito que você vai pagar primeiro? Ou qual é o crédito que você paga por último? Para você ter essa noção de qual é a posição, de qual é o crédito que você paga primeiro, ou de qual é o crédito que você paga por último, você vai ter que fazer essa leitura exatamente nessa linha que eu acabei de lhe apresentar. Artigo 150, artigo 151, 86, parágrafo único, 84, incisos 1 a 5, na sequência, e 83, incisos 1 a 8, também na sequência. Beleza, meus amigos? Eu me despeço aqui, enfim, agradecendo, a paciência de vocês, e é um prazer sempre conversar com vocês, é um prazer conhecê-los, é um prazer revê-los, e é aquilo, Aqueles de vocês que quiserem dar uma aprofundada, em matéria de direito empresarial, uma vez mais, eu indico para os senhores o meu canal do YouTube, www.youtube.com/Giovanni Magalhães. Eu estou até aqui, inclusive, graças a Deus eu lembrei de tudo do código, estou até aqui meio que de improviso, tentando gravar esse vídeo, e que, enfim, se ficar bacana, eu vou ver se consigo editar, para nos próximos dias estar colocando aí no canal do YouTube, jogando no Facebook, pelo menos pedaço dessas aulas, disso que a gente conversou aqui. E fica o convite, aqueles de vocês, que vão fazer o próximo exame de ordem, fica o convite para pensar em se tornar caveira, fica o convite para virem fazer a segunda fase de direito empresarial, e se quiserem, conversem comigo. Afinal de contas, como diz um certo slogan, vizinho? Quer ficar caveira no direito empresarial? Entra no POP e colhe em mim que é sucesso. Valeu. Obrigado.